hoje aqui, né? Primeiro ponto. Infecção ou insolação? Como saber, né? Primeira coisa, vocês precisam saber que existe uma série de problemas em relação ao calor excessivo, exposição solar, que estão nesse grupo, né, de doenças pela exposição excessiva solar ou ao calor, né? Não necessariamente precisa ser ao sol. Então a gente tem várias doenças causadas pelo calor excessivo, tá? E a maioria dessas que a gente vai falar hoje, né, que a gente vai falar de exaustão, vai falar de insolação, principalmente, elas decorrem da incapacidade do nosso corpo de conseguir regular a temperatura corporal, tendo em vista essa exposição ao calor excessivo, né? Então, nosso corpo está o tempo todo, nós somos homeotérmicos, né? Então, nós estamos empreendendo meios para manter a nossa temperatura corporal entre 36 e 37 graus, aí, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Tem vários estudos diferentes, mas é isso. Então, quando ocorre calor excessivo, o corpo empreende meios de perder calor. Quando ocorre frio excessivo, de conservar. E nesse caso, né, a gente pode ter vários graus de acometimento à medida que que ocorre a exposição ao calor excessivo. E a gente, talvez o extremo disso, né, seja quando se esquece uma criança ou um bebê num carro. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, é muito grave essa situação. Muitas crianças, infelizmente, falecem num quadro desses, e é muito rápido, né? Imaginem que em 30 minutos dentro de um carro fechado, a temperatura rapidamente pode subir de 40 graus no local, e isso ser suficiente em menos de 30 minutos para uma criança evoluir para um quadro grave, né? Então, é a mesma coisa aquela criança que se perde na praia e fica horas e horas exposta ao calor. Ou você esquecer que seu filho está na praia, está brincando, está naquela brincadeira, e ele ficar algumas horas ali exposto àquela temperatura maior daquele horário mais proibitivo. Eu sempre digo aqui, depois de 8 da manhã no Nordeste do Brasil, não dá para brincar com isso. E até umas 3, 4 da tarde, realmente a gente tem que ter cuidado. Quanto menor a criança, mais sensibilidade e mais chance ela tem de sofrer esses efeitos da exposição ao calor. Apesar disso, a tolerância é individual, e também tem uma questão chamada aclimatação, né? Então é muito mais fácil acontecer a exaustão por calor de alguém que mora lá no Rio Grande do Sul e está no inverno e viaja para o Nordeste e pega 40 graus no primeiro dia que chegou aqui, do que alguém que vive aqui no dia a dia. Ocorre uma adaptação individual. Então, a gente vai falar de algumas aqui, naturalmente não vou falar em profundidade de todas, e principalmente falar um pouco dessa coisa, né? Sempre ficar dúvida. A criança que está com febre, está na praia, está no veraneio, está com febre, será que ela pegou infecção ou ela está com insolação? Vocês vão ver que a maioria das vezes não é insolação, mas também vocês vão ver algumas situações que eu vou falar que são confundidas com infecção, e como é que você pode agir, né? Às vezes você está numa praia a 50 quilômetros do postinho de saúde mais próximo e fica lá sem saber como agir, e às vezes você dá o antitérmico e a criança não baixa a temperatura, mas na verdade você está esquecendo da questão de ter passado o dia no sol ou no calor e não está agindo da forma correta, tá? E tem duas coisas relevantes aí, que é o seguinte: remédio para febre não resolve nesse caso, e nesse caso, ao contrário da febre por infecções, está indicado baixar a temperatura do corpo por outros meios, né? Então essas duas coisas contradizem um pouco o que a gente orienta nas infecções, tá?